Essa é absolutamente a única estratégia que você precisa para dominar opções digitais a partir de agora. Eu me chamo Carolina Schmitz, muito prazer. O vídeo de hoje, além de curto e grosso, vai ser um divisor de águas na sua carreira como trader. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai precisar assistir nenhum outro vídeo de estratégia para opções digitais. Inclusive, eu recomendo que você pare de seguir todo mundo, todos os outros traders e siga somente o meu canal. Sem mais graça, sigam-me os bons. O nosso alecrim dourado vai ser uma estratégia combinando tendência, suporte e resistência e o indicador RSI. Calma, não precisa se apavorar, eu sei que parece bastante coisa, mas eu vou explicar detalhadamente um por um. Então pega o teu caderninho de trader e vamos lá. Lembrando que você pode utilizar essa estratégia em qualquer corretora, para qualquer ativo, mas aqui no canal eu vou utilizar a Expert Option para abrir a minha ordem e o TradingView para analisar o gráfico, ou seja, totalmente a prova de manipulações. A tendência de um gráfico é basicamente a direção que aquele ativo está indo. Então você precisa bater o olho e identificar se ele está subindo, se ele está caindo ou se ele está fazendo a dancinha do siri. Outro ponto que ajuda muito se você dominar são os topos e os fundos. O preço deixa topos e fundos a todo instante. E se você conseguir identificar os topos e os fundos e entender que eles reforçam a estrutura de uma tendência, fica muito mais fácil de você escolher o melhor gráfico para operar. Em uma tendência de alta, você terá topos e fundos ascendentes, ou seja, mais altos que o anterior. Em uma tendência de baixa, você terá topos e fundos descendentes, ou seja, um abaixo do outro. Assim, quando você identificar qual que é a melhor tendência, deixando uma melhor estrutura, você escolhe esse gráfico e a gente vai para o segundo ponto: suporte e resistência. O suporte do gráfico é aquela zona de preço onde a gente identifica que o preço finalizou uma queda e está começando uma alta. Já a resistência é o contrário, o preço ele estava subindo, bateu lá naquela linha imaginária e começou a cair. Porém, não é qualquer ponto no gráfico que sobe e desce que a gente identifica como sendo um bom suporte ou resistência. Para isso acontecer, a gente precisa que o preço tenha feito esse ciclo de bater lá e voltar pelo menos 2 vezes. Assim a gente consegue confirmar, com mais clareza que o sentimento do gráfico tá de compra ou de venda, caro ou barato. Outro ponto importante de você se atentar é que essas zonas de preço não vão durar para sempre. Senão eu já estaria trilionária, porque sempre que tocar lá eu entro para baixo e reverteu e eu ganhei e era isso. Mas não é assim que funciona. Eventualmente você vai traçar ali e vai romper, ou seja, numa resistência o preço vai continuar subindo ou num suporte ele vai continuar caindo. Só que esse mesmo ponto que antes era um suporte vai virar uma resistência porque o preço vai estar acima dele. E aquele ponto que antes era uma resistência, o preço vai furar para cima, vai ficar acima dele e agora ele é um suporte. Quando você conseguir identificar os melhores pontos de suporte e resistência no gráfico que você escolheu, a gente tem que entender como que isso vai confluir com a tendência. Sabendo que numa tendência de alta, o preço faz uma impulsão e depois ele faz uma correção para continuar subindo. Então a gente vai esperar esse preço fazer essa correção em uma região de suporte. Assim a gente vai saber que aquele suporte ali vai jogar o preço para cima em direção àquela tendência de alta. Quando a tendência for de baixa, a gente vai esperar uma correção até um nível de resistência e vamos entrar para baixo, acreditando na continuação daquele movimento de baixa. Agora, para juntar tudo isso num bolo delicioso, a gente vai botar a cereja em cima, que é o nosso indicador RSI, força do preço relativa. Ou seja, é um indicador de momentum que mostra se o gráfico está chegando numa região de sobrecompra, ou seja, uma resistência, ou sobrevenda, ou seja, um suporte. Esse indicador vai mostrar uma variação de 0 a 100. E existem inúmeras formas da gente configurar esse indicador para ele mostrar as melhores regiões de sobrecompra e sobrevenda. Eu gosto de utilizar 75 para sobrecompra e 25 para sobrevenda. Mas se você identificar que o gráfico
gráfico chega ali naquela região de sobrecompra, por exemplo, do indicador e continua subindo, você vai ajustar, vai aumentar esse número para que fique de acordo com a sua resistência. Sabe por quê? Porque o indicador, ele lê o que aconteceu no gráfico, ele não tá indicando o que vai acontecer. Então pode ser que ele esteja identificando que aquela região ali é um suporte ou uma resistência, mas o preço vai continuar independente de qualquer coisa. Então por isso, quanto mais ajustado para os pontos ideais ali de sobrecompra e sobrevenda, melhor. Agora nós vamos juntar tudo isso com um gerenciamento de risco adequado e aí o céu é o limite, meu garoto ou minha garota. Na fase de testes dessa estratégia, que vai durar 4 semanas, você vai fazer apenas uma operação por dia. Você vai esperar todos os pontos estarem completamente alinhados para você fazer a melhor operação daquele dia, tendo certeza que tudo que eu falei aqui você levou em consideração e realmente pegou a operação melhor que podia pegar naquele horário que você estava operando. O valor que você vai arriscar depende do seu perfil de risco. Eu não posso dizer arrisca R$100 por operação, que se eu não sei quanto de capital você está disposto a arriscar. Se for R$5, beleza, mas é uma operação por dia. Se você ganhar essa operação, ótimo. Se você perder essa operação, ótimo. Você vai sair e voltar somente no dia seguinte. Por 4 semanas você vai fazer isso e só então você vai ter uma resposta de como aquela estratégia se adaptou ao seu perfil de investidor. Agora você vai ver ali na tela do meu computador exatamente como juntar todos esses pontos e se você fizer qualquer coisa diferente disso, a culpa é sua, tá? Não adianta depois me xingar, Carol não sabe de nada, péssima trader, é horrível, não sei o que lá, se você faz algo que eu não estou falando aqui, beleza? Beleza? Beleza. Agora você já tem um ponto de partida bem definido. Na verdade, eu não diria que é um ponto de partida, né? Você já tem praticamente o caminho inteiro definido. Basta você seguir na direção certa. Comenta aqui pra mim se você ficou com alguma dúvida. E agora assista esse vídeo aqui, onde eu trouxe uma aula completa pra você que tá começando do zero. Eu te agradeço imensamente por ter assistido esse vídeo até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!